Hoje nós vamos continuar a parte de hidrostática, a parte de pressão. Vamos ver a parte do teorema de Pascal, tá certo? Vamos ver a parte dos vasos comunicantes e vamos ver a parte do empuxo. E dessa forma assim, nós fecharemos aí a parte de hidrostática, ok? Então, aula hoje física comigo, professor Luiz Carlos. Vamos aí para a telinha, ver o que é que temos aí sobre esse assunto. Então, aí a parte de Pascal, você é muito acostumado a ver isso, um mecânico aperta um botãozinho, faz uma força pequena e do outro lado tem um elevador, né, que sobe o carro, né, ou então um macaco hidráulico chamado naquelas oficinas menores, onde o mecânico faz uma força pequena e levanta o carro que exige uma força bem maior. Então é para cá, para cá, para cá. Então quando você vai numa oficina que ele pega um macaco e puxa, faz aquela forcinha, o macaco lá levanta o carro. Então isso é devido a um fluido que está lá dentro, óleo, fluidos e líquidos, né? De tal forma que na hora que o mecânico aplica uma pressãozinha ali, pela área do outro lado ser maior, a força ela é aumentada. Então, voltando ao desenho aí da telinha, você tem exatamente isso. Aplicou uma força F1 aqui pequenininha, dividido pela essa área que ele chamou S1 ou A1, tá? E do outro lado, como a área A2 é bem maior, então, para essa igualdade ser verdadeira, essa força aqui vai ser bem maior. Então, F2 é uma força enorme. Então, a força F1 aplicada pelo mecânico, por exemplo, para levantar o macaco, dividido pela área 1, que é fininha, vai ser igual a F2 dividido pela essa área A2. Então, a força aplicada aqui pelo mecânico é aumentada demais, que consegue levantar o carro que está do outro lado, ok? Então, vamos fazer exatamente um exemplo com essa questão da parte de Pascal. A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carros chama-se macaco hidráulico. Em uma situação, é preciso levantar um carro de massa 1000 kg. A superfície usada para levantar o carro tem 4 metros quadrados. E a área na aplicação da força é igual a 0,025 metros quadrados. Dado o desenho abaixo, qual a força aplicada para levantar o carro? Então, essa é a situação. Faltou aqui a figura, mas tudo bem. Ele colocou um carro, né? E quer levantar o carro nessa situação aqui. Eu teria, por exemplo, deixa eu só apagar aqui, eu teria, só um minuto aqui, a gente vai voltar aqui rapidamente aqui a apresentação do slide, pronto. Então, vestibulando, o que é que ocorre aí? Ó? Ele pegou nessa área maior e colocou o carro aqui em cima, por exemplo, ó. Colocou o carro aqui, tá certo? E quando colocou um carro aqui, o que é que acontece? Vai ter o peso do carro. Então, o peso do carro vai fazer uma força aqui. Então, ele disse que o peso do carro, sei lá, era 1000 quilos, né? A massa. Então, se a massa é 1000 quilos, o peso dele vai ser 1000 vezes 10. Então, o mecânico vai fazer uma força pequena aqui e vai levantar esse carro lá do outro lado, ok? Aí, qual é a fórmula que eu vou usar? A força que o mecânico faz dividido pela área menor vai ser igual à força do carro lá, que é o peso do carro, dividido pela área maior. Então, ele quer saber a força que foi feita pelo mecânico. A área menor ele deu, ó, eu vou reler a questão para vocês. Ó. A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carro chama-se macaco hidráulico. Em uma situação, é preciso levantar um carro de massa 1000 kg. Então, esse carro tem 1000 kg, tá certo? O peso dele, a força dele vai ser M vezes G. Como G é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, se ele tem 1000 kg, o peso dele vai ser 10.000 newton, tá certo? A superfície usada para levantar o carro tem área de 4 metros quadrados e aonde o mecânico aplicou a força, a área menor é 0,025 metros quadrados. Então, eu vou aplicar essa fórmula. Ele quer saber a força do mecânico para levantar o carro. A área do mecânico é 0,025, tá certo? A força do carro vai ser a força peso, que é a massa 1000 vezes G, que é 10, então vai dar uma força de 10.000, dividido pela área onde o carro está, que é de 4 metros quadrados. Então, é só fazer essa continha e eu vou achar quanto vai dar a força que o mecânico necessita colocar, ok? Então, é uma coisa que não é muito difícil,
tá certo? De ser feita e, ao mesmo tempo, ele vai exercer essa força menor porque ele aplicou na área menor. Então, voltando à situação aqui, ó, o mecânico vem, aperta aqui com a força F1, tá? Essa força F1 você divide pela área A1, vai ser igual, aí lá do outro lado vai aparecer o peso do carro, que é a força F2, dividido pela área onde esse carro está, que no caso seria 4 metros quadrados. Então, voltando aqui à questão, nós vamos ter essa resposta. Qual a força que o mecânico vai botar? O mecânico aplicou uma força na área menor, 0,025 metros quadrados. O carro, a força 2 vai ser o peso do carro, que é a massa do carro, que é 1.000 vezes G, que é 10, então 1.000 vezes 10 dá 10.000, dividido por 4. Então, essa aí é a questãozinha que nós estamos fazendo aí sobre a força do mecânico. Quando você fizer essa conta aí, você vai ver, vai obter o resultado da força que o mecânico fez. Então, essa questão aí era uma aplicação direta aí da parte do Teorema de Pascal. Então, lembre-se, Pascal, ó, para cá, mais uma vez, repetindo rapidamente, é só dividir. A força que o mecânico faz aqui vai ser F1 dividido pela área 1, vai ser igual à força maior que vai aparecer do outro lado para levantar o carro. F2 sobre A2 é a área onde o carro é colocado, ok? Vamos para agora, continuando aí, nós temos aí, continuando essa parte de hidrostática, aí vimos o Teorema de Pascal, você dá uma olhadinha aí no livro, essa aula está sendo ao vivo, ó, para cá, mas daqui uns dias ela vai estar aí à disposição, vai aparecer o nosso blog, você vai lá no nosso blog, são 2 canais de aula e você rever esse assunto aí, ok? Agora, olha aí para a telinha, eu coloquei nesse recipiente 2 líquidos de densidade diferentes, por exemplo, a água e o óleo, nós sabemos que a água e o óleo têm densidade diferente, como a água é mais densa, ela fica embaixo, como o óleo é menos denso, ele fica na parte de cima. Então, sempre que eu tenho 2 líquidos imiscíveis, ou seja, que não se mistura, o que tem densidade maior fica embaixo, o que tem densidade menor fica em cima. Para que eu coloquei isso daí? Para a gente entrar nos princípios de vasos comunicantes, ok? Ó, antes de entrar aqui em vasos comunicantes, eu vou voltar só aqui para a gente lembrar aqui essa cafeteira. Algumas cafeteiras, você faz o café aqui, né? E você não sabe a quantidade de café que tem lá dentro. Então, ela mostra esse marcador aqui, que diz exatamente em que altura aí se encontra o café lá dentro. Então, se aqui fora o café atingir essa altura, é sinal que nessa garrafa o café também está nessa mesma altura, porque existe uma comunicação entre esses 2 recipientes que a gente chama de vasos comunicantes. Então, voltando aqui, ó, se eu tenho aqui o vasos comunicante, vocês observem aí que eu tenho aí, ó, por exemplo, a água e o óleo, que a gente falou há pouco tempo. Então, o óleo está aqui, tem uma densidade maior, a água está aqui embaixo. Então, a água e o óleo não vai ter o mesmo nível, porque eles têm densidades diferentes. Se o óleo e a água tivessem o mesmo nível, então estaria na mesma altura. Observe que o óleo, por ter densidade maior, ele fica um pouco mais acima, ó, a altura é H1. A água aqui, por ter densidade maior do que o óleo, ela fica um pouco mais abaixo. Agora, se você pegar qualquer linha horizontal, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B, eles terão a mesma pressão, ok? Então, qualquer linha horizontal, a pressão que esse ponto A vai ter devido a essa coluna de água aqui em cima, é a mesma pressão desse ponto B devido à coluna, por exemplo, de óleo aqui em cima. Então, horizontalmente, quando eu tenho vasos comunicantes, ou seja, recipientes que têm essa comunicação, passa de um para outro, se você coloca um líquido aqui menos denso e embaixo você tem um líquido mais denso, esse líquido mais denso, ele vai subir uma altura menor, o menos denso fica numa altura maior, mas você pegar 2 pontos A e B na horizontais, quaisquer 2 pontos, se tiver na mesma horizontal, eles terão a mesma pressão. E isso é importante para que a gente faça, por exemplo, esse exercício que tem aí, ó. Eu tenho aqui, ó, aqui é só a formulazinha, tá certo? Que você usa, a densidade do óleo, por exemplo, está para a profundidade do óleo, o produto, né, da densidade vezes a profundidade do óleo é igual à densidade da água vezes a altura aqui da coluna da água. Então, você pega esses 2 pontos horizontais A e B, eles vão ter a mesma pressão
e a relação entre as suas densidade e profundidade é dada por essa fórmulazinha aí, como a gente viu em casa e como ela está desenvolvida aqui, ó. A pressão em 1 era D1GH1, a pressão em 2 era D2GH2, a gente corta o G, né? Corta a pressão atmosférica, vai ficar quem? D1H1 igual a D2H2. Então, isso aqui é importante porque como é que isso pode cair? Ele dá a densidade do óleo, por exemplo, 0,8, ele dá essa altura aqui do óleo, por exemplo, 2 metros, né? Exagerando aí, mas só para a gente entender. Ele dá a densidade da água, por exemplo, 1, e pede qual a altura da água. Então, é só jogar aí nessa formulazinha, ok? Vamos fazer, então, um exercício sobre essa parte de vasos comunicantes. Então, de vaso comunicante, o que eu tenho que saber, ó, primeiro, ó, se eu tenho esse recipiente aqui, ó, se eu coloco só água, a água vai ficar à mesma altura. Se eu coloco só um líquido, eles vão ficar à mesma altura H1, tanto de um lado como do outro. Agora, se eu coloco um óleo que é menos denso e a água que é mais denso, dois líquidos immiscíveis que não se misturam, o mais denso vai ficar com altura menor, o menos denso vai ficar numa altura maior. Mas como eu disse, se eu pegar dois pontos na horizontais, A e B, eles vão ter a mesma pressão. P de A é igual a P de B, ok? Vamos agora fazer exatamente o exercício aí. Existe esse exercíciozinho aí, ó. No interior do tubo, em forma de U, com extremidades abertas, desculpa aí pelas letras pequenas, tá certo? Sempre a gente faz uma letra maior, mas às vezes acontece aí. No interior do tubo, em forma de U, com extremidades abertas, ilustrada ao lado, existe água de densidade 1 gramas por centímetro cúbico. Em certo instante, despeja-se no ramo da direita, ou seja, nesse ramo aqui, tá? Que eu estou marcando aqui de vermelhinho, ó. Despeja-se no ramo da direita uma quantidade de óleo de densidade 0,8, menor do que a da água, que é 1. Dentre as alternativas, a figura que melhor representa o estado de equilíbrio desses dois líquidos é, então, vestibulando, ó, deixa eu só apagar aí, olha só, eu tinha aqui, quando eu tinha água, ela estava à mesma altura. Na hora que eu coloco o óleo, esse óleo vai fazer com que essa água suba um pouco, mas o óleo que eu botei aqui vai ficar numa altura maior, porque ele tem menos densidade. Então, o que é que vai acontecer? Essa letra A não pode, ó, porque ele colocou o óleo e a água manteve no mesmo nível, não pode, esse óleo vai empurrar um pouco a água, não vai empurrar mais porque ele é menos denso. Então, essa água vai subir um pouquinho aqui, não pode ser essa letra A. A letra A aí está errada, ok? Se você olhar a letra B, ó, quando eu botei o óleo aqui na direita, quando eu botei o óleo aqui, ó, na letra B está errada porque diz que o óleo empurrou a água e a água ficou acima do óleo, ó. E não pode, porque o óleo é menos denso. Então, a água não pode passar do óleo, tá certo? A letra C também, ó. Ele até ficou na mesma altura e o óleo é menos denso, ele vai sobrar, tá certo? A letra D também não pode, eu tenho a altura da água maior do que a do óleo, só sobra aí a letra E, ó. Eu coloquei o óleo aqui, o óleo empurrou a água, que antes estava em equilíbrio, ele empurrou a água, mas a água ficou com altura menor do que o óleo. Tira aí o símbolozinho da TV União aí, Wilson. Aí, ó, ok? Então, essa letra E é a letra correta. Por quê? Porque na hora que eu coloquei o óleo aqui, ó, à direita, a água era igual. Olha aqui em cima, ó. A água aqui era igual. Quando eu botei óleo aqui, essa água aqui vai subir da esquerda, ela subiu aqui, ó, na letra E, ó. Ela subiu, tá certo? Mas o óleo ainda continua mais alto do que a água, porque ele é menos denso. Ok? Beleza? Então, esta aí é a resposta. E se eu quisesse saber aí o valor da altura, eu tenho que voltar aqui, ó. Perdão, rapidinho, pronto. Como é que eu saberia? Aí a gente viu a fórmula. Eu tenho D1H1 igual a D2H2, ok? O que é que ocorre? A densidade da água é 1, a altura da água eu chamei de H1, a densidade do óleo é 0,8, a altura do óleo vai ser H2. Se eu passar, aqui está dizendo ó, que a altura da água vai ser apenas 80%, ou seja, 0,8% da altura do óleo. Então, lá no recipiente, o óleo fica mais alto, porque H2 aqui ó,
é maior do que H1. H1 é só 0,8, é só 80% de H2. Então, ó, para cá, para cá, para cá, voltando aqui para o exercício, ó, nós vamos ter aí na telinha o quê? Qual é a situação em que a altura do óleo é maior do que a da água? Olhe lá na telinha, você vai ver aí na letra E, é a situação que mostra exatamente isso, que a altura do óleo, H2, ó, vai ser maior do que a da água. Ou seja, como a gente fez lá no problema, a da água, que eu chamei de H1, foi 0,8 ali da parte do óleo H2. Então, a parte da água, ela é menor, é 0,8. Está aí a resposta, a letra E. Mas você nem precisaria fazer esses cálculos. Se está aqui a água ao mesmo nível, se eu coloco o óleo, esse óleo faz a água subir um pouquinho, mas a quantidade de óleo, por ser menos denso, fica maior do que a água. Então, só podia ser aí, pelas opções, você olhando, só podia ser a letra E, que a letra E, ele disse que introduziu o óleo aqui. Se introduzir o óleo aqui, ele vai fazer com que a água do outro lado suba um pouco, mas ele ainda fica mais alto por ser menos denso. Quem é menos denso fica na profundidade maior. Então, na hora que eu tenho a água, olha aqui em cima, ó, eu tinha só a água, fica sempre ao mesmo nível. Na hora que eu coloquei óleo aqui, um líquido diferente, então esse nível vai mudar. Então, a água sobe um pouco, mas o óleo, por ser menos denso, ainda fica com altura maior. Então, correta a letra E. Eu peço mais uma vez desculpa aí por essa questão, que eu não prestei atenção e a gente deixou ela demasiadamente pequena. Beleza?